E aí galera, tudo certo? O negócio é o seguinte, questão de número 31, iniciando aí o nosso último bloco de questões do Bora Vencer. Essa questão, ela fala da produção de arroz em alguns anos aí, você vai perceber que tem um padrãozinho bem legal e facilmente a gente consegue relacionar a um conteúdo visto no ensino médio, beleza? Dá uma paradinha no vídeo aí que a gente já tá voltando, beleza? Parou? Bom, meus queridos, como vocês puderam ler aí no enunciado da questão, a questão fala da produção de arroz, né, nos anos de 2012 até 2021, e ele mostra na tabela que essa produção de arroz, se você observar, a cada ano que passa, ela aumenta 1,25 toneladas, ou seja, tem um aumento constante. Isso nos remete a um conteúdo, né, um conteúdo tradicionalmente visto no primeiro ano do ensino médio, que é a tal da progressão aritmética, conhecida vulgarmente como PA, não é isso? E aí a gente já se desespera, meu Deus do céu, fórmula do termo geral, soma dos termos, isso e aquilo. Calma, tem um raciocínio para tudo. A gente vai fazer uma resoluçãozinha aqui, trabalhando com essas lógicas, prestem atenção. Em primeiro lugar, ele quer que você calcule a soma de todas as produções de 2012 até 2021. Se você quiser, você pode ir somando termo a termo. Por quê? Porque são só 10 termos que existem nessa série. Você fala, professor, 10 termos não, são 9, ó. De 2012 até 2021 são 9. A pergunta é, de 5 até 8, são quantos números inteiros? Se você fizer a conta 8 menos 5, dá 3, eu concordo. Mas são 3 intervalos, olha aqui, ó. Olha lá, ó. 1 intervalo, 2 intervalos, 3 intervalos. Então, quando você faz a diferença entre dois números, você não tem a quantidade de termos. Você tem a quantidade de intervalos. E olha para a minha mão, se eu tenho 4 intervalos, é porque eu tenho quantos dedos? 5 dedos. Sendo assim, a quantidade de termos é uma unidade maior do que a quantidade de intervalos que existem entre os números. Ou seja, de 2012 até 2021, 2021 menos 2009 menos 2012 dá 9. Ou seja, são 9 o quê? 9 intervalos. Se são 9 intervalos, então são quantos termos? 10 termos, concordam? Beleza? Então a gente tem que calcular a soma de 10 termos de uma PA. Primeiro problema é descobrir quanto vale o último termo. Se você observar, do primeiro para o segundo, você acrescentou 1,25 uma vez. Do primeiro para o terceiro, 2 vezes, porque são 2 intervalos. Do primeiro para o quarto, 3 vezes, porque são 3 intervalos. Sendo assim, do primeiro para o nono, você vai acrescentar a razão 9 vezes, ok? Sendo assim, o 10º termo é o primeiro termo com o acréscimo de 9 razões. O primeiro termo é 50,25, a razão vale 1,25. 9 vezes 1,25. Vou mostrar aqui como que você pode fazer isso. Não é 1,25 9 vezes? Para que contar 9 vezes? Conta 10 e retira uma. 1,25 10 vezes é 12,5, tudo bem? E 1,25 uma vez dá 1,25. Quanto é que dá 12,5 menos 1,25? Vai dar 11,25. Mais uma vez, um parênteses. Tem que ficar treinando para desenvolver esse tipo de habilidade, para não perder muito tempo na prova. E aí vem, o 10º termo então vai ser 50,25 somado com 11,25, isso vai dar 61,50 toneladas. Esta será a produção no ano de 2021, mas ele não quer a produção no ano de 2021. Ele quer a soma de todas as produções, o total que foi produzido de 2012 até 2021. Sendo assim, o que ele quer é a soma de 10 termos de uma sequência. A soma de 10 termos de uma PA. Para ilustrar, eu coloquei uma sequência pequena aqui com 6 termos, só para vocês entenderem o raciocínio que nós vamos fazer. 3 com 13 dá 16, 5 com 11 dá 16, 7 com 9 dá 16. Sendo assim, não são 3 duplas de 16, então o que a gente pode fazer para calcular a soma dos termos de uma PA? Pega o primeiro termo, soma com o último. Quantas vezes você faz isso? A metade da quantidade de termos que tiver na sua sequência. Esta nossa sequência, exemplo, ela tinha 6 termos, então nós vamos somar 3 com 13, que dá 16, nós vamos fazer esta soma 3 vezes, 16 vezes 3 dá 18, podem contar 48, podem conferir que essa soma realmente vai dar 48 unidades.
Então é o que nós vamos fazer. O primeiro termo é 50,25. O último termo é 61,50. Como são 10 termos, eu vou pegar o primeiro termo, vou somar com o último. Quantas vezes? A metade da quantidade de termos. Este é o raciocínio que está lá por trás daquela fórmula Sn é igual a 1 mais a n vezes n sobre 2. Mas é uma lógica e não uma expressão que você tem que memorizá-la. Tem um raciocínio não muito complexo por trás. É só uma questão de você treiná-lo, que você começa a pensar desta forma. 50,25 com 61,50 vai dar 111, ok? 111,75. Então você vai ter que fazer o 111,75 5 vezes. 111 vezes 5 dá 555, ok? 500 mais 50 mais 5, 0,75 vezes 5 vai dar 3,75. Qualquer coisa, dá para trabalhar também com as técnicas, mas você consegue perceber que 75 centavos vezes 5, 70 centavos vezes 5 dá R$3,50. 5 centavos vezes 5 dá 25 centavos. Então 3,75. Mas só que já dava para ter uma noção que o resultado ia cair lá na parte, lá por perto de 558, e o gabarito realmente é 558,75. Ok? Pessoal, é o seguinte, essa questão não é das mais simples não. Percebam que foi relativamente trabalhosa. Então é importante que você na prova do Enem, não apenas que você saiba fazer as questões, mas que você tenha também o discernimento, que você tenha a malandragem, que você tenha a capacidade de bater o olho na questão, começar tentando resolver, perceber se sai por modelos matemáticos mais simples. No caso de você visualizar que pode dar um pouco mais de trabalho, a sugestão que eu dou é: faz uma marcaçãozinha e deixa para voltar nesta questão posteriormente. Lá no final da prova, se você fizer uma estratégia bem definida, você vai perceber que no final da prova vão sobrar alguns minutos, sim, que aí sim você retoma nessas questões. Mas isso só vai acontecer se você não perder tempo com essas questões no meio da prova, ok? Daí a importância, é fundamental que você não tenha apenas conhecimento, mas que você tenha também outros 2 elementos para você fazer a sua prova. O primeiro, como eu já citei, todo mundo sabe, é o conhecimento. Segundo, uma estratégia de prova bem definida. E terceiro, uma capacidade muito grande de ler e interpretar com precisão aquilo que você está lendo. Beleza? Galera, abração, até a próxima. Fui! Bom, pessoal, vamos lá então. Questão de número 32, bora vencer. Questão que caiu no Enem de 2009. É uma questãozinha que fala aí do cerrado e tal, relaciona com campos de futebol. É basicamente você perceber uma proporção que existe aí. Beleza? Mas dá uma paradinha no vídeo aí, dá uma lidinha na questão que a gente já volta com a resolução. Beleza? Parou? Bom, pessoal, vocês conferiram aí que a questãozinha fala de diversos biomas, né, do nosso país. E dentre esses biomas ele destaca o Pantanal, não é isso? E ele diz que o Pantanal tem uma área de 150.355 quilômetros quadrados, ok? Mas só que ele diz que é comum medir em termos de campo de futebol, tipo quantos campos de futebol. Você já deve ter visto isso no noticiário. Só um pequeno comentário: se você pegar a área de um campo de futebol de 120 por 90 metros, é multiplicar. Você pode multiplicar do jeito convencional, mas fica aqui a proposta: é contar o 90 100 vezes, que dá 9.000, e o 90 20 vezes, que dá 1.800. 9.000 com 1.800 vai dar 10.800 metros quadrados, ok? Isso daí é aproximadamente 1 hectare, que 1 hectare é 100 metros por 100 metros, ou seja, 10.000 metros quadrados. Tudo bem? Mas vamos voltar aqui para a questão. A questão pergunta: quantos campos de futebol cabem no Pantanal, na área de 150.355 quilômetros quadrados? Primeira observação: 1 quilômetro quadrado, tem gente que confunde dizendo que 1 quilômetro quadrado são 1.000 metros quadrados. 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros em grandezas lineares. Se você for medir unidade de comprimento, 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros. É só lembrar de viagem, essas coisas. Mas 1 quilômetro quadrado é 1 quadrado com 1 quilômetro de lado. Ou seja, é 1 quilômetro por 1 quilômetro. Considerando que 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros,
você teria um quadradão de 1.000 metros por 1.000 metros. E galera, 1.000 metros por 1.000 metros é 1 milhão de metros quadrados, ou se preferir, 10 a sexta metros quadrados. Por que eu vou colocar o 10 a sexta? Para a gente não precisar ficar escrevendo uma porrada de zero. Ah, pessoal, eu tenho insegurança com isso. Relaxa que a gente vai adquirir essa segurança. Vamos com calma. Então a ideia é saber quantas vezes que 10.800 metros quadrados cabem em 150.355 quilômetros quadrados. Como vocês perceberam, para fazer a conversão de quilômetro quadrado para metro quadrado, é só você multiplicar por 10 a sexta. Sendo assim, esta área de 150.355 quilômetros quadrados corresponde a 150.355 vezes 10 a sexta metros quadrados. Ou seja, você tinha que sapecar aqui mais 6 zeros. E aí daria 1.000, milhão, daria na casa aí de bilhão, né? 150 bilhões de metros quadrados, mas não vamos entrar nos méritos. O problema aqui é, como é que a gente vai dividir a área do Pantanal pela área de um campo de futebol? Nossa, professor, faz a divisão tradicional lá com o diagrama de chave. Tudo bem, mas a pergunta não é saber quantas vezes que esse de baixo cabe no de cima. Aproximadamente, perceba aí nas alternativas que tem 140 mil, 1.400.000, ou seja, tá tudo a ver com 14. Então a gente pode estimar o resultado. Lembre-se, você não precisa calcular o valor exato na maioria das questões do Enem. Você tem que ter uma noção do resultado. Então presta atenção. 10.800 10 vezes, você concorda que já dá 108 mil? Não é isso? 10.800 5 vezes vai dar metade de 108 mil, que dá 54 mil. Perceba que se você somar 108 mil com 54 mil, vai dar 162 mil, vai passar dos 150.355. Então 10.800 4 vezes, ó, 4 vezes 10 mil dá 40 mil, 4 vezes 800 dá 3.200. Então não vai dar 43.200. Soma 108 mil com 43.200. Não vai ficar aproximadamente 150 mil? Ou seja, o resultado desta divisão dá aproximadamente 14. Logo, a resposta vai ser 14 vezes 10 a sexta. Ou se preferirem, 14 milhões de campos de futebol. Percebam mais uma vez que se nós adquirirmos uma agilidade com os números, fatalmente teremos muito mais facilidade, ganharemos muito mais tempo na hora de resolver os problemas do Enem. E isso vai nos proporcionar uma economia de tempo que pode ser utilizada para você ler um texto com mais calma, pode ser utilizado para você poder escrever a sua redação com um pouco mais de tranquilidade, ou seja, pode ser utilizado de diversas formas. Tudo bem, pessoal? Galerinha, até a próxima. Fui! Bom, pessoal, vamos lá então, questão de número 33, bora vencer, questão que caiu no Enem de 2009, foi uma questãozinha falando de ciclo lunar e tal, beleza, é só ler com calma que você percebe que dá para resolver essa questão sem maiores problemas. Quer ver? Dá uma paradinha no vídeo aí, dá uma lidinha com calma que a gente já volta com a resolução, beleza? Parou? Bom, pessoal, a questãozinha fala aí, dentre outras coisas, né? Fala do ciclo em Vênus, calendário islâmico e tal, mas só que a ideia é, o que me interessa para a questão, ele diz que 5 ciclos em Vênus corresponde a 8 anos na Terra, ok? E ele quer saber, 48 anos na Terra corresponde a quantos ciclos em Vênus? Então seria a famosa regra de 3. Né? 5 está para 8, assim como x está para 48. Se você for resolver da forma tradicional, vai 5 vezes 48 é igual a 8 vezes x, x vai ser 48 vezes 5 dividido por 8, beleza. Agora, se você tem hábito com os números, você simplesmente bate o olho e fala, ó, de 8 para 48 multiplicou por 6, 5 vezes 6 vai dar quanto? Resposta, 30 ciclos, ok? Olha só. Dá uma olhada, a famosa regra de 3, no fundo, esta ideia de proporção. Se de um cara para o outro eu multipliquei por um fator, se a proporção se mantém, eu preciso multiplicar pelo mesmo fator para calcular aquela variável que está faltando.
Ou seja, a maioria dos problemas de física, a parte de cinemática, a parte de pressão, entendeu? Aquelas questões de densidade lá também da química, cálculo estequiométrico, não sei quantos mols, não sei quantos gramas, reagente, produto. Todos estes problemas que tradicionalmente nós utilizamos a famosa regra de 3, né, que você tem 3 valores e precisa de um quarto, daí o nome regra de 3. A maioria destes problemas, se você treinar o seu olho, se você treinar a habilidade de fazer cálculo mentalmente, você vai perceber que é basicamente identificar por qual fator foi multiplicado, ou seja, você economiza um tempo absurdo sem ficar fazendo essas multiplicaçõezinhas, depois dividindo. A ideia é então treinar o olho, bicho, não tem jeito, é você aí no seu dia a dia, ó, tentar fazer conta de cabeça e usar a calculadora apenas para confirmar se o seu cálculo está correto ou não. Pode ter certeza, você vai economizar minutos preciosos na hora do Enem, que vai te proporcionar a possibilidade de você fazer uma redação com mais tranquilidade, ler com mais calma, beleza? Pessoal, até a próxima, fui! Bom pessoal, vamos lá então para a resolução da questão de número 34 do Bora Vencer. Penúltima questão aí da nossa lista de exercícios. É uma questão que fala a respeito de uma piscina e tal, tem que fazer a conversão de unidades, tá joia? Dá uma paradinha no vídeo aí, lê com calma que a gente já volta para a resolução, beleza? Parou? Bom pessoal, como vocês viram aí a questão, você vai ter necessidade basicamente de fazer conversão de unidades. Porque ele diz que um hectare é um hectômetro quadrado, o problema é, um hectômetro corresponde a quantos metros, não é isso? Então a sugestão que eu vou dar aqui para vocês, normalmente você pode fazer conversão de unidades de diversas formas. Eu gosto de sempre sugerir aos meus alunos que quando você for tentar aprender algum conteúdo novo, a sugestão que eu dou é, estabeleça alguma forma de conexão deste conteúdo com algo que você já sabe. Por exemplo, conversão de unidades. Existem algumas coisas que acredito eu que vocês tenham já uma certa noção, como por exemplo, quais são as unidades de comprimento? Temos a unidade básica, que é o metro, temos a unidade grandona, que usa para viagem, né, e tudo, que é o tal do quilômetro. E agora, se nós olharmos para uma régua normal, tradicional, você vai ter lá 2 unidades, sendo que uma delas é muito pequenininha, mó cotoquinha assim, ó, que é o chamado milímetro. E na própria régua tem um pouco maior do que o milímetro, que é o centímetro. E agora estamos faltando o outro ímetro. Quem é o outro ímetro? O decímetro, ok? Só tem um detalhe, faltam os 2 feios. Quem são os 2 feios? Que a gente usa pouco. É o tal do decâmetro e o hectômetro. Só uma pergunta, um deles lembra 10 metros. Qual deles deve lembrar 10 metros? Hectômetro ou decâmetro? Você concorda que o que lembra 10 metros é o decâmetro? Então temos aqui o decâmetro e por último o hectômetro. Agora, para completar a nossa ideia de conversão, use algo que você já sabe. O que você já sabe? Se não sabe, vamos dar uma olhadinha, mas só que isso daqui é algo tradicional do nosso dia a dia. Quer ver? Quer ver? Diz para mim, 1 quilômetro corresponde a quantos metros? Não são 1000 metros? 1 quilograma, a ideia de quilo não são 1000? Não é? Então 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. Pronto, é só o que você deve saber para fazer conversão de unidades. Quer ver? A pergunta é, qual é a operação matemática? Operação matemática que devemos fazer com o número 1 para ele se transformar no número 1000. Não é só multiplicar por 1000? Sendo assim, nós já temos o sentido da transformação. Toda vez que nós caminharmos nesse sentido, nós vamos multiplicar por 10. E aqui nós vamos fazer a divisão por 10. Só um detalhe, qual é a ideia de multiplicar por 10? 1 quilômetro corresponde a 10 hectômetros. 1 quilômetro corresponde a 100 decâmetros. E assim sucessivamente. Não é exatamente multiplicar, mas saber quantas unidades deste cabem em um deste, ou vice-versa. No nosso caso do problema, queremos saber um hectare, ou seja, um hectômetro quadrado. É um quadrado de 1 hectômetro por 1 hectômetro. Gente, hectômetro.
hectômetro. Um hectômetro tem 10 decâmetros, que tem 100 metros, não é isso? Não é? Multiplicar por 10 duas vezes, vezes 100, ou seja, um hectômetro tem 100 metros. Então, o que é um hectômetro? O que é um hectômetro? 100 metros. O que é um hectare? Um hectômetro quadrado, ou seja, é um quadradão de 100 metros por 100 metros. Então, o hectare é um quadradão de 100 metros por 100 metros. Se você tem 100 fileiras com 1 metro de largura e em cada fileira você solta 100 quadradinhos, você vai ter ao todo 10 mil quadrados com 1 metro de lado. Ou seja, um hectare corresponde a 10 mil quadrados. Ele fala que a piscina tem 8 hectares. 8 hectares, resposta, 80 mil metros quadrados é o gabarito da questão. Ok? Galera, só uma sugestão, viu? Vamos dar uma reforçada nessa parte de conversão de unidades, porque toda a prova do Enem tem bem umas 2 questões, 3 questões que você precisa fazer esse tipo de manipulação. Beleza? Pessoal, até a próxima. Fui! Bom, pessoal, chegamos então à última questão do Bora Vencer, questão de número 35, que fala de um carro, velocidade do carro e tudo, questão que caiu aí no Enem de 2014. Dá uma paradinha aí, por gentileza, que nesse instante a gente volta para resolver esta questão, tá joia? Dá uma lida com calma, observa os dados, que a gente já está voltando com a resolução. Parou? Bom, pessoal, vamos lá então. Você leu aí o enunciado do problema. Ele fala da SET, né, Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, que ela propõe a não mais mensurar a velocidade dos automóveis de forma instantânea, com aquela fotinha, né, dos chamados pardais, né, dos radares que existem para detecção da velocidade. Então, qual é a proposta dela? A proposta é que a velocidade não seja mais medida de forma instantânea, mas sim seja calculada uma velocidade média. Como que seria feito isso? Seriam instalados 2 radares a uma distância de 2,1 quilômetros um do outro. E ela diz que um carro deve percorrer este trajeto, deve percorrer os 2,1 quilômetros em no mínimo 1 minuto e 24 segundos. Por que um mínimo? Simples. Imagina, você tem uma distância para percorrer. Se você gasta 1 minuto e 24 segundos, você foi a uma certa velocidade. Se você gastar mais tempo, é porque você está indo mais devagar, não é? Ou seja, sua velocidade é menor. Então tem um tempo mínimo para percorrer. Se ele fizer isso em menos tempo do que o estipulado, significa dizer que ele está voando baixo. E aí vai ser multado. Beleza? Então o problema consiste em calcular qual vai ser a velocidade que esse carro deve desenvolver. E nas alternativas você percebe que ele quer esta velocidade em quilômetros por hora. Você tem uma alternativa de transformar o tempo em hora para fazer em quilômetro por hora, né? Mas só que o que nós vamos preferir aqui? Evitar trabalhar com frações o máximo possível. Para isso, como nós temos 2,1 quilômetros, 2,1 quilômetros correspondem a 2.100 metros, ok? E 1 minuto e 24 segundos vão ser 60 com 24, 84 segundos. Sendo assim, a velocidade desse carro deve ser ele deve percorrer 2.100 metros em 84 segundos. O que é a velocidade? É o espaço que percorre por uma unidade de tempo. Em 1 segundo, qual vai ser a velocidade qual vai ser o espaço que ele vai percorrer? Sendo assim, o objetivo é fazer com que o denominador desta fração seja 1. Para isso, percebam que você pode até dividir do jeito tradicional. No entanto, você pode perceber que 21 é o fator comum ao numerador e também ao denominador. 84 é o 21 4 vezes. A pessoa nunca ia ver isso. Crie o hábito de fazer multiplicações. Crie o hábito de efetuar cálculos mentalmente. Você vai perceber que vai facilitar bastante. Você vai desenvolver essa habilidade. Tudo bem? Mas vamos lá então. 2.100 por 21 dá 100, né?
E 84 por 21 é 4. Gente, 100 dividido por 4 é pegar metade duas vezes. Metade de 100 é 50, metade de 50 é 25. Então a velocidade é de 25 metros em 1 segundo, né? 25 metros por segundo. Só tem um detalhe: como é que a gente faz a conversão de metro por segundo para quilômetro por hora? Quem se lembrar do fator 3,6, é só você fazer a multiplicação por 3,6. Quem não se lembrar do fator 3,6, também pode fazer a conversão. Tem gente que fica desesperado, quando é que multiplica, quando é que divide? Só acompanha bem rapidamente aqui um parênteses na resolução da questão. 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. Sendo assim, 1 metro corresponde a 1 milésimo do quilômetro. Não é verdade? 1 hora, ela equivale a 60 minutos. Como cada minuto corresponde a 60 segundos, 60 vezes 60 vai dar 3.600 segundos em 1 hora. Ou seja, 1 segundo corresponde a 3.600 avos da hora. Como é que a gente pode fazer a conversão então? 25 metros em 1 segundo corresponde a 25 vezes 1 milésimo do quilômetro, né? 1 metro, 1 milésimo do quilômetro, em 1 segundo, mais 1 segundo corresponde a 3.600 avos da hora. Gente, divisão de frações você teria que ter essa habilidade, né? Que a gente dá para trabalhar e exercitar a matemática básica. Divisão de frações é o tal do conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Dá para a gente discutir em outra oportunidade. Então vai ficar o quê? 3.600 dividido por 1000. Logo a velocidade é 25 vezes 3.600 dividido por 1000. 3.600 dividido por 1000 é exatamente o fator 3,6. É daqui que vem o fator 3,6. Ou seja, até mesmo na física, na matemática, na química, não são regras que você tem que engolir a seco. Existe o porquê de tudo. Experimenta começar a se questionar: por que eu faço isso, por que eu faço aquilo? Você vai ver que os conteúdos, eles começam a se conectar, eles se entrelaçam e começam a fazer sentido na tua cabeça. Beleza? Mas vamos lá então, voltando ao cálculo 25 vezes 3,6. Professor, como é que a gente pode fazer isso? Bom, você pode fazer a multiplicação tradicional, não tem problema algum, não tem demérito algum nisso. Mas só que se você tem liberdade com os números, é possível fazer este cálculo quase que de cabeça. Mas só que eu vou escrever aqui o passo a passo. 25 vezes 3,6 é 25 3 vezes, que dá 75. E mais o 25 0,6 vezes. O que é 0,6? Não é 60%? Então 60% de 25. O que é 60%? É o 10% 6 vezes. Mas quanto que é 10% de 25? 2,5. Então nós temos que acrescentar o 2,5 6 vezes. Por favor, quanto é que dá o 6 vezes 2? Não é 12? 0,5 não é metade? Quanto que é a metade de 6? Não é 3? 12 com 3 é 15. 75 com 15, 90 km por hora é a velocidade final deste automóvel. Velocidade final não, né? Velocidade média deste carro. E aí você é só brincar de ser feliz aí, ok? Pessoal, essa questão não é uma questão das mais simples, mas também não é das mais complexas. Compete ao candidato saber identificar o que é unidade, fazer conversão de unidades, coisas do tipo. Tudo bem? Bom, gente, encerramos aqui então as gravações da resolução das questões do Bora Vencer, que ocorreu aí, né, recentemente. E acompanhe os vídeos, constantemente a gente vai estar soltando a resolução de questão mais nova aí, tudo, sempre vai ter novidade aí para vocês, que a ideia é qual? O que nós queremos, e nós torcemos muito para que você tenha pego esta mensagem destas resoluções, é que vocês adquiram liberdade para pensar matematicamente. Tira da cabeça aquela ideia de que você tem que fazer de um jeito, tem que fazer do outro jeito. Não, você não tem que fazer, você pode. Às vezes a melhor estratégia para um não vai ser a melhor estratégia para outro. Aceite isso, procure aquela forma que você se identifica melhor. Não precisa ser feito seguindo regras, mas isso, como é que a gente vai adquirir isso? A gente adquire isso a partir do momento que você ganhar liberdade matemática.
liberdade para olhar para o número de uma forma diferente. Não existe a liberdade poética, né, que aparecem os neologismos e tudo. Então nós temos que ter também uma liberdade matemática, pensar nos números de uma forma mais livre, mais tranquila. Tudo bem? Beleza? Pessoal, um forte abraço, até a próxima, galera. Fui!